Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Então, mais uma parte dos trechos do Ato Único de Deus. Volume 17, trecho 38, 23 de abril de 1925. Deus, ao criar o homem, com seu alento infundiu-lhe a vida. E nesta vida lhe infundiu uma inteligência, memória e vontade, para colocá-la em relação com sua divina vontade. E esta devia dominar todo o interior da criatura e dar vida a tudo. Estava a fundir-me, segundo o meu costume, no santo querer divino. E o meu doce Jesus, fazendo-se sentir dentro de mim, disse-me: Minha filha, vem na imensidão do meu querer. Todo o céu e todas as coisas criadas por mim vivem e recebem vida contínua de meu querer, na qual encontram sua completa glória, sua plena felicidade e sua perfeita beleza, e esperam com ansiedade o beijo da alma aviadora que vive no mesmo querer em que elas vivem, para lhe corresponder o seu beijo e pôr em comum com ela a glória, a felicidade e a beleza que elas possuem, a fim de que outra criatura se acrescente ao seu número, que me dê a glória completa, quanto a criatura é possível, e me faça olhar a terra com aquele amor com o qual a criei, porque existe na terra uma alma que opera e vive em minha vontade. Sabendo o céu que nenhuma outra coisa me glorifica tanto como uma alma que vive em minha vontade, por isso também suspiram que meu querer viva nas almas na terra, assim que a cada ato que faz a criatura em minha vontade é um beijo que dá e recebe daquele que a criou e de todos os bem-aventurados. Mas você sabe que coisa é este beijo? É a transformação da alma com seu Criador. É a posse de Deus na alma e da alma em Deus. É o crescimento da vida divina na alma. É a harmonia de todo o céu e é o direito da supremacia sobre todas as coisas criadas. A alma purificada pela minha vontade, graças ao alento onipotente que lhe vem infundido por Deus, não mais dá náusea pela vontade humana, e portanto Deus continua infundindo-lhe seu alento onipotente, a fim de que cresça com essa vontade, com a qual a criou, enquanto a alma que ainda não foi purificada sente o atrativo de sua vontade, e portanto obra contra a vontade de Deus, fazendo a sua. Deus não pode aproximar-se dela para infundir-lhe seu alento de novo, até que não se dá toda ao exercício e cumprimento da divina vontade. Por isso tu deves saber que Deus, ao criar o homem com o seu alento, lhe infundia a vida, e nesta vida lhe infundia uma inteligência, memória e vontade, para pôr em relação com a sua. E esta vontade divina devia ser como rei que devia dominar todo o interior da criatura e dar vida a tudo, em modo de formar a inteligência e a memória querida pela vontade suprema nela. Formada esta, era como o connatural, que o olho da criatura devia olhar as coisas criadas e conhecer nelas a ordem e a vontade de Deus sobre tudo, sobre todo o universo. O ouvido devia ouvir os prodígios desta eterna vontade.
A boca deveria sentir-se infundir continuamente o alento de seu Criador, para comunicar-lhe a vida e os bens que contém seu querer. Sua palavra devia fazer eco àquele fiat eterno, para narrar o que significa a vontade de Deus. As mãos deviam ser o desabafo das obras desta vontade suprema. Os pés não deviam fazer outra coisa que seguir passo a passo os passos de seu Criador. Assim que é estabelecida a vontade divina na vontade da criatura, ela tem o olho, o ouvido, a boca, as mãos, os pés de minha vontade. Não se separa jamais do princípio de onde saiu. Portanto, está sempre em meus braços, e é fácil para ela sentir meu alento, e a mim infundi-lo. Agora é precisamente isto que quero da criatura, que faça reinar minha vontade na sua, e que a sua lhe sirva de habitação para fazê-la depositar nela os bens celestes que contém. E isto quero de ti, a fim de que todos os teus atos, selados por minha vontade, formem um ato só, que unindo-se a esse ato único de minha vontade, que não tem multiplicidade de atos, como é no homem, fique suas ações nesse princípio eterno, para copiar o seu Criador e dar-lhe a glória e a alegria de que seu querer seja cumprido em você como se cumpre no céu. Quer ver aqui um exemplo bobo, mas mostra claramente o deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a própria vontade. Há um tempo, coisa de 1 ano atrás, eu comprei uma bicicleta para me usar, para trabalhar. E nesses últimos dias, final do ano agora, eu me propus em dar uma bicicleta nova pro meu filho, para a gente poder andar junto, nos finais de semana. Certo. Foi quando me apareceu a bicicleta que eu gostaria de ter comprado antes e não comprei por ocasião de preços, que essa custava R$1.000 a mais que a que eu comprei. Mas apareceu uma usada de um rapaz que estava vendendo num preço super acessível. E aí, na minha vontade, na minha ambição, nem perguntei a Jesus, já julguei logo que era ele que estava me proporcionando essa situação, que era para mim. E aí não pensei 2 vezes, adquiri essa bicicleta do rapaz na intenção de que depois eu venderia a minha, e cobriria o valor gasto. Aqui, ao mesmo tempo, eu disse a ele, olha, eu não vou querer não, porque pode ser que eu não consiga vender a minha depois e fique encalhada aqui. Mas assim mesmo, eu acabei fechando negócio com ele e foi exatamente o que aconteceu. Está bem encalhada aqui agora com 2 bicicletas. Havia necessidade disso? Não. Sendo assim, o que era de fato a vontade de Deus, ter ficado quieto no meu canto, satisfeito com a que Jesus já havia me dado. Era uma bicicleta nova, terminei de pagar ainda há pouco. Então é aquilo, Se não é fiel nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, não será nas grandes. Então é preciso exercitarmos nessas coisas simples a renúncia do nosso eu, da nossa vontade, da nossa comodidade, do nosso querer, para vivermos a vontade divina, para vencermos essa purificação e ter em nós apenas a vontade de Deus, nos fundir a ela, a fim de querer o que Deus quer e não haver um questionamento sequer, não haver nenhuma oposição, nenhum movimento contrário à vontade divina. Estar resignado e nessa resignação a paz, o contentamento, o gosto naquilo que verdadeiramente nos é necessário.
Deus nos concede todas as coisas necessárias à manutenção da nossa vida. O problema é quando ambicionamos outras coisas, ambicionamos mais, o não estar contente. E Deus assim o permite, na nossa vontade, que Ele não nos pressiona, não nos violenta, não nos força a viver a vontade querida dEle, mas essas experiências vão nos moldando, nos moldando e nos conscientizando das renúncias que precisamos fazer, ao longo da nossa vida. E ceder o devido espaço ao seu divino querer em nós, a reinar em nós. A criatura vive abandonada em Deus, sem criar expectativa das coisas, sem ficar buscando coisas, sem estar também preso no passado, nem no futuro, mas vivendo um dia de cada vez. Abandonado à vontade de Deus. A vontade humana é quem fica buscando novidades, ela não suporta a rotina, o todo dia a mesma coisa, ela quer estar sempre buscando coisas novas, se interessando em outras coisas. Toda a criação faz o que Deus a destinou a fazer, desde a criação, e o fará até o último dia. A nós também deve de ser assim, enquanto na divina vontade. Como disse, é a vontade humana que fica buscando novidades, que fica pulando daqui para ali, e não está satisfeito com nada. Hoje faz uma coisa, amanhã já está com outros planos, não fixa. E a divina vontade é o contrário. Viveremos unicamente para dar a glória a Deus, e tornar essas verdades, essa vida conhecida, amada e vivida, formando então o orvalho benéfico sobre a vida dos outros, dos irmãos, a fim de estender esse reino. Não se deixa distrair com os atrativos do mundo. Então, volume 18, próximo trecho, volume 18, trecho 9, 24 de outubro de 1925. A divina vontade é um ato só, imenso e eterno, que contém tudo junto: criação, redenção, santificação. Quem vive na divina vontade possui este ato sozinho e toma parte em todas as suas obras, formando um ato só com seu Deus. Se tem muito trabalho, fazer vida nele, tomar como vida nossa. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia o meu doce Jesus mover-se em meu interior, em ato de estender-se em mim, como se me pudesse, como se me pusesse em agonia. Eu ouvia seu estertor de agonizante e me sentia também eu agonizar junto com ele. Depois de ter sofrido um pouco junto com Jesus, me disse: minha filha, o pensar em minha paixão, o compadecer-me em minhas penas, me é muito grato. Sinto que não estou só em minhas penas, senão que tenho junto comigo a companhia da criatura, por causa da qual eu sofro e a que amo tanto. E tendo-a junto comigo, o sofrer me faz mais doce. Como é duro o isolamento no sofrer. Quando me vejo sozinho, não tenho a quem confiar minhas penas, nem a quem dar o fruto que minhas penas contêm. E por isso fico como afogado de penas e de amor. E por isso meu amor, não podendo mais, venho a ti para sofrer em ti. E tu sofres junto comigo as penas da minha paixão em ato, para repetir o que eu fiz e sofri em minha humanidade. O repetir minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e compadece minhas penas. O primeiro é um ato de minha vida, que se põe em meu lugar para repetir minhas penas. E eu sinto dar-me de novo os efeitos, o valor de uma vida divina. Em vez disso, pensar nas minhas mágoas e ter pena de mim é apenas a compaixão que sinto da criatura. Mas sabe você em quem posso repetir
minhas penas em ato de minha paixão? Em quem está como centro de vida minha vontade? Em quem está como centro de vida minha vontade? A criatura que, esvaziando de si, coloca no centro e vida dela a vontade divina. Só a minha vontade é um ato único, que não tem sucessão de atos. Este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este ponto é a eternidade. E enquanto é um ato só, é ato primeiro, ato interminável, porém sua circunferência é tão imensa que nada lhe pode escapar. Abraça tudo e a todos com um só abraço. Então a criação, a redenção e a santificação é um ato único para a divindade. E somente porque é um ato só, tem a potência de fazer seus todos os atos como se fossem um só. E por isso também tudo está como presente diante dos olhos de Deus, passado, presente e futuro. Não existe esse tempo cronológico para Deus, para a divina vontade. Tudo está ali e agora. Agora quem vive em minha vontade possui este ato único. E não é maravilha que tome parte nas penas de minha paixão como em ato, como se ele estivesse ali fazendo naquele momento. E o que de fato acontece é ele está presente com Jesus em ato naquele momento da sua paixão. Como disse, não há presente, passado e futuro. As orações que fazemos são para as almas do presente, passado e futuro. Abraça, envolve a tudo e a todos. Neste ato único encontra como em ato a seu Criador que cria a criação, e ela, formando um ato só com seu Deus, cria junto com ele, correndo como um só ato em todas as coisas criadas, e forma a glória da criação a seu Criador. Seu amor brilha sobre todas as coisas criadas, goza e toma prazer delas, as ama como suas coisas e de seu Deus. Naquele ato só ela tem uma nota que faz eco a todo o obrar divino e diz, em seu ênfase de amor, o que é teu é meu e o que é meu é teu. Sejam dados glória, honra e amor a meu Criador. Neste ato só encontra em ato a redenção. A faz toda sua, sofre minhas penas como se fossem suas. Corre em tudo o que eu fiz, em minhas orações, em minhas obras, em minhas palavras. Em tudo tem uma nota de reparação, de compaixão, de amor e de substituição à minha vida. Neste ato só encontra tudo, tudo o faz seu e por toda parte põe sua correspondência de amor. Por isso viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios. É o encanto de Deus e de todo o céu, porque veem correr a pequenez da criatura em todas as coisas criadas de seu Criador. E como raio solar unido a este ato só se difunde por toda parte e em todos. Por isso, te recomendo que jamais, ainda que à custa de tua vida, saias deste ato só de minha vontade. Jamais saia deste ato só de minha vontade, a fim de que repita em ti como em ato a criação, redenção e santificação. E esse viver, trabalhar com Jesus, fazer as orações de Jesus as nossas, e de seu sofrimento também os nossos, a nos fundirmos a Ele, a ser Ele, a sua vontade, a nossa única e principal prioridade, não os nossos contentamentos humanos. Por isso disse, as nossas expectativas, os nossos planos terrenos, não. É deixar tudo isso de lado para permanecer aqui, suspenso com Ele no seu ato único. E aí o que Ele quiser fazer de nós, fica à vontade dEle.
né? Seja feita a vossa vontade e não a minha. Tudo para a maior glória de Deus. Né? Aconteça o que acontecer. E aí, até as coisas não tão boas, passa a ser um grande contentamento à criatura, porque está ela assim infundida à vontade de Deus. E assim a ela, Deus, podendo confiar nela, pode então dela se servir para esta ou aquela situação, para que ela repare a Deus, porque nesta questão, aqueles que não conhecem a sua vontade se revoltaria com Deus, perderia a fé, abandonaria a igreja e tantas outras situações, por não conhecer, por não ter a fé, a confiança plena em Deus. Então ele se serve desses filhos da divina vontade para comunicar, né, o conhecimento, para dar à luz, formar o orvalho benéfico, né, para aqueles corações que ainda tão fechados em si mesmo não suportaria certas situações. Entende? Olhe também, a natureza contém a semelhança deste ato sozinho. Na atmosfera, o Sol tem um ato único. Desde que foi criado por Deus, faz sempre um ato só. Né? O que eu falava aqui é da rotina diária. O Sol faz o único só desde que foi criado. Sua luz, seu calor estão tão fundidos juntos que se tornam inseparáveis um do outro. E está sempre em ato, do alto, de mandar luz e calor, e enquanto do alto não sabe fazer outra coisa que um só ato, a circunferência de sua luz, que desce ao baixo, é tão grande que abraça toda a terra, e com seu abraço produz inumeráveis efeitos, constitui-se vida e glória de todas as coisas criadas. Se faltar a luz do sol, morre toda a vida, das coisas criadas. Em virtude deste ato único, tem virtude de encerrar em si cada planta, e fornece a quem o desenvolvimento, a quem a maturação dos frutos, a quem a doçura, a quem o perfume. Se pode dizer que toda a terra mendiga do sol a vida. E cada planta, mesmo a menor, o menor fio de grama, implora do sol seu crescimento e cada fruto que devem produzir. Mas o sol não muda jamais a ação, né? Não fica cansado do que lhe foi, né? Do que lhe foi passado a ser. Se gloria de fazer sempre um ato só. Também a natureza humana contém a semelhança de um ato único, e esta é contida pelo bater do coração. Começa a vida humana com o bater do coração, este faz sempre um ato único, não sabe fazer outra coisa senão bater. Mas a virtude deste bater, os efeitos são inumeráveis sobre a vida humana. Né? Os efeitos são inumeráveis, e como são, né? Conforme bate, e a cada batimento faz circular o sangue nos membros, até nas partes extremas, e conforme bate dá força aos pés para andar, às mãos para trabalhar, a boca para falar, a mente para pensar, fornece o calor e a força a toda a pessoa. Tudo depende do batimento cardíaco. Assim é verdade que se o batimento cardíaco é um pouco fraco, perde-se a energia, as vontades de agir, a inteligência diminui, enche-se de dores e chega um mal-estar geral. E se cessa o batimento cardíaco, cessa a vida. O poder de um ato único, ato continuamente repetido, é grande, né? É um ato, mas é continuamente repetido, né? Não para. Por isso, né, a constância nos atos, né, a constância no divino querer, a constância no estudo, a constância no conhecimento dessas verdades, e não hoje faz, amanhã não, né? Hoje se dedica, amanhã não,
né? A constância. O poder de um único ato continuamente repetido é grande, muito mais o ato único de Deus, de um Deus eterno, que tem a virtude de fazer tudo com um único ato. Por isso nem o passado nem o futuro existem neste ato. E quem vive em minha vontade se encontra já neste ato único, né? Que é o que falava no trecho anterior. Não há passado nem futuro neste ato, mas que tudo está no presente. E quem vive em minha vontade se encontra já neste ato único. Assim como o coração faz sempre um batimento na natureza humana, que se constitui vida dela, assim minha vontade no fundo da alma pulsa continuamente, mas com um batimento único. E à medida que bate, lhe dá a beleza, a santidade, a força, o amor, a bondade, a sabedoria, né? Contínuo. Vida, uma vida se faz alimentando continuamente. Esta batida encerra céu e terra. É como circulação de sangue, como circunferência de luz, e se encontra nos postos mais altos e nas partes mais extremas. Onde este ato único, este bater da alma tem pleno vigor e reina completamente. É um prodígio continuado. É o prodígio que só um Deus sabe fazer, e por isso se descobrem na alma novos céus, novos abismos de graças, verdades surpreendentes. Mas se lhe perguntarem de onde tanto bem, responderia, unida com o sol, junto com o batimento humano e com o ato só de Deus eterno, né? E com o ato só do Deus eterno. Faço uma só coisa, faço sempre a vontade de Deus e vivo nela. Este é todo o meu segredo e toda a minha fortuna, a vontade querida de Deus. Dito isso, desapareceu, mas depois encontrei-me fora de mim mesma com o menino Jesus nos braços. Estava tão pálido e tremia todo, com os lábios lívidos, frio e tão abatido que dava piedade. Parecia-me que se tinha refugiado em meus braços para ser defendido. Eu apertei-o no meu coração para aquecê-lo. Pegava suas mãozinhas e seus pezinhos em minhas mãos, apertava-os para que não tremesse. Beijava-os e voltava a beijá-lo, dizia-lhe o que amava. Dizia-lhe que eu amava muito, muito, e enquanto fazia isso ia recuperando sua cor. Parava de tremer, reagia, tudo e se estreitava a mim. Mas enquanto eu acreditava que ficaria sempre comigo, com surpresa via que pouco a pouco descia de meus joelhos. Eu gritei puxando-o com o braço, Jesus, aonde vais? Como me deixa? E ele, devo ir. E eu, quando voltas? E Jesus, daqui a 3 anos. E tomou o caminho para se afastar. Mas quem pode dizer minha dor? Repetia entre mim, entre as lágrimas, e chorava. Daqui a 3 anos voltarei a vê-lo, ó Deus. Como farei? Mas era tanta a dor que quase perdi o sentido e não compreendi mais nada. Mas enquanto estava nisto, quando abri os olhos, vi que Jesus havia dado a volta e subia por meu outro joelho, e pouco a pouco se aconchegava em meu regaço e com suas mãozinhas me acariciava, me beijava e me repetia, acalma-te, acalma-te, não te deixo. E conforme me dizia, não te deixo, eu me sentia recobrar, dar-me novamente a vida, e me encontrei em mim mesma, mas com tal temor que me sentia morrer. Jesus nos quer nessa paz imperturbável. Ainda nós não o vemos, nós o sentimos, mas diante dessas privações, né, de Jesus, permanecermos firmes, não buscar entretenimento humano, não ir em outros lugares,
mas permanecermos naquilo que Ele nos passou, no ofício que nos deu. No primeiro momento, qual a orientação? Permanecer fixo nos escritos, no estudo, em adquirir o conhecimento deles, dedicar-se a esse fim, e nada mais. A fazer no automático as nossas obrigações, nosso dever de Estado, e fixar nessas verdades, sem titubear, sem vacilar, firme, contínuo, a fim de que a terra da nossa vontade humana, todo o excesso a não receber mais alimento à nossa vontade e alimentarmos apenas aqui a divina vontade em nós, ou seja, vai dando morte a uma e adquirindo vida na outra, e vivermos e permanecermos nesse ofício até que Jesus volte, até que Ele venha e traga mais conhecimento, mais luz. Assim como Ele fazia, Luísa, Ele dava a ela um conhecimento, ela anotava e ruminava ali um tempo nessas verdades, pronto o entendimento, a ruminação, o fazer o que lhe foi passado. Jesus retorna e vem dar a ela outras lições, outros conhecimentos. Mas assim, sempre que ele voltava, ela estava lá, tanto que ela ficou numa cama à disposição dele. De igual forma, Jesus deve nos encontrar, não que vamos ficar também presos em uma cama, não, mas nossa memória, inteligência e vontade fixa nele, fundidas a ele, atento ao que nos acontece à nossa volta, a só vermos ele, a reconhecermos ele, nos acontecimentos, nas coisas, nos atos, em tudo, em cada situação. Como vai dizer lá no primeiro volume, está na terra só você e Jesus. Não que vai desfazer das pessoas, mas ver Jesus nelas. Aqueles, como vai dizer no volume 1, aqueles que te tratam bem, é Jesus te dando uma consolação. Os que são ríspidos, não o trata tão bem, é Jesus te mortificando. Assim sendo, não é a criatura, mas Jesus. Olhar para Ele, o que Ele quer nos mostrar, nos ensinar com esta ou aquela situação. Qual a divina vontade para esta ou aquela situação, visando não o meu contentamento, a minha satisfação, o meu conforto, mas visando a glória de Deus, a vontade de Deus. O morrer para mim mesmo, é preciso que eu desapareça para que Ele cresça. É preciso que minha vontade cale de uma vez por todas, para que a divina vontade reine. Cale a minha vontade e reine a divina. E nesse exercício contínuo, continuamente, sem nos apegar a coisas, pessoas ou situações, vivendo um dia de cada vez, como a dizer o trecho, nem no passado, no que aconteceu, como eu citei ainda há pouco, foi mais para ter um exemplo, mas não preso nas escolhas erradas que fizemos, mas aprendendo com elas, e nem também criando expectativas do futuro, como será, como vai dar, como vou fazer, ou vou fazer isso, buscar fazer assim, Não, mas vivendo o hoje, o agora, neste ato único presente. Suspenso com Ele no seu ato único. Portanto, Ele não nos deixa. Não nos deixa jamais, ao passo que nós não o deixemos jamais.
ao passo que seja Ele a vida que vivemos, nossa maior e única prioridade. Assim, nossa vontade, nossas paixões, apegos, vícios, não nos fará mais guerra. Porque, como diz no volume 7, né, que exército fará guerra a outro, uma vez que está este à beira da morte, né, sofrendo as agonias de morte? Se sua vontade, suas paixões e vícios lhe fazem guerra, é porque ainda está ela com pleno vigor, recebendo vida, recebendo alimento. Pense nisso. Se sua vontade ainda lhe faz guerra, é porque recebe ela, está recebendo ela um alimento, um sopro vital de vida, ou seja, está ainda apegado, colocando vida aonde não mais deveria. É preciso preencher os espaços vazios de nossa alma com a divina vontade, com os conhecimentos, com as suas verdades. Fazermos já em vida o que viríamos a fazer no purgatório, preencher os vazios do amor a Deus, o amor de Deus, e o desapego, o desamor, até em muitos pontos a repugnância às coisas terrenas, aos bens terrenos, às felicidades, os contentamentos terrenos. Preencher os espaços vazios, né, do amor de Deus em nossa alma. Porque chegará um momento na nossa vida, e esse momento tem que ser já desde agora em que estamos a conhecer essas verdades, mas chegará um momento na vida de todos que só uma coisa irá importar, né? Não bastará dinheiro, conhecimento, conhecimento que eu digo é influência, né, entre as pessoas, para que se possa ter o primeiro lugar, né, as primeiras, né, tudo ali, né, à mão. Nada bastará senão Jesus. Nada servirá, melhor dizendo, senão Jesus. Então já vivemos já hoje nesta intenção. Uma vez que por nós ele morreu para que vivêssemos da vida dele, não para que eu continuasse vivendo os meus interesses, as minhas coisas. Então, volume 18, trecho 18. 25 de dezembro de 1925, que é de Natal. São necessárias as disposições para possuir o dom do querer divino. Que as disposições para possuir o dom do querer divino. Semelhanças dele. O viver no querer supremo é a coisa maior. É o viver vida divina. E a alma trabalha na unidade da luz eterna. Estava pensando no que está dito anteriormente, que a vontade de Deus é um dom, e por isso, como dom, se possui como coisa própria. Em troca, quem faz a vontade de Deus deve estar às ordens. Deve perguntar frequentemente o que deve fazer e pedir que lhe seja dado o dom. Não para ser o dono, mas para fazer a mesma ação que Deus quer. Que deve devolver o dom que tomou emprestado. Em minha mente se formavam tantas imagens e semelhanças entre quem vive no querer divino e o possui como dom, e entre quem faz a santíssima vontade de Deus. Quem não só não possui a plenitude do dom, e se o possui, é a intervalos e em empréstimo. Eu digo agora alguma destas semelhanças. Suponhamos que tivesse uma moeda de ouro, que tivesse a virtude de fazer surgir quantas moedas eu quisesse.
Oh, quão rica poderia fazer-me com este dom? Ao contrário, outro recebe-o em empréstimo. Este dom por uma hora para realizar uma ação sua e devolvê-lo de imediato. Que diferença entre a minha riqueza pelo dom que possuo e entre a de quem o recebe em empréstimo? Ou se eu tivesse uma luz que não se apaga jamais, assim de noite ou de dia eu estou seguro, tenho sempre o bem de ver esta luz que ninguém me pode tirar. Faz comigo como connatural e faz-me conhecer o bem para o fazer e o mal para o evitar. Assim que, com esta luz dada a mim em dom, eu rio-me de todos, do mundo, do inimigo, das minhas paixões e até de minha mesma. Portanto, esta luz é para mim fonte perene de felicidade. Está desarmado e me defende. É sem voz e me ensina. É sem mãos nem pés e dirige meu caminho. E se faz guia segura para me levar ao céu. Se faz guia segura para me levar ao céu. Em troca, outra pessoa, quando sente a necessidade, deve ir pedir esta luz, pois não a tem à sua disposição. E habituada a não ver sempre junto com a luz, não possui o conhecimento do bem e do mal, e não tem força suficiente para fazer sempre o bem e evitar o mal. Então, não possuindo a luz acesa continuamente, em quantos enganos, perigos e caminhos sinuosos não se encontra? Que diferença entre quem a possui como dom, sua esta luz, e entre quem a deve ir pedir quando a necessita? É um exemplo que já foi dado, né? Os filhos da divina vontade, os que se achegam agora, devem sempre recorrer àquele que já possui a luz, que já possui o dom, para assim receber orientações, né, sobre o conhecimento do bem e do mal, né, o que é vontade de Deus, o que é vontade humana, uma vez que os iniciantes têm o dom da divina vontade ainda como que por empréstimo. Então não possui toda a luz, né, está vivendo ali com a luz por empréstimo. À medida que vai caminhando, Deus confiando em Deus e Deus confiando nela, aí sim essa luz, esse dom é dado, estabelecido nela. Mas enquanto ainda a tem por empréstimo, não tem a devida clareza nas coisas, deve-se sempre recorrer àquele que possui já essa luz. Eu posso até dizer que já é essa luz, né? Já se fundiu a ela, né? Já possui os conhecimentos aqui do livro do céu, da vida na divina vontade. Então é de suma importância essa humildade para recorrer a este. Né? O querer estudar esses escritos sozinho, querer desenvolver essa vida sozinho, é complicado, porque Jesus fala, como ele diz, né, onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, aí estarei. Né? É na assembleia, na comunidade, na família. Né? É o ato único que abraça, que envolve a tudo e a todos. Ele só dará esse dom para estar
a serviço para ser distribuído, para ser divulgado, não para o bem próprio, o conhecimento próprio da criatura. A água precisa fazer o seu curso, precisa correr, circular. A água parada apodrece. A luz precisa receber o alimento da fonte continuamente para se manter acesa e iluminar toda a casa, iluminar os demais. O raio do sol chega à Terra, mas ele não sai do seu centro, que é o Sol, trazendo a luz, o calor. Ele não rompe com o seu centro. Esse raio rompendo com o centro vai chegar aqui na Terra como? Apenas trevas e escuridão. Então, que diferença entre quem a possui como dom, sua esta luz, a luz da divina vontade, e entre quem a deve viver, pedir quando necessita. Porque nesse primeiro momento a tem como empréstimo. A continuidade, a firmeza, a constância que nos levará a ter posse deste dom, tirando a nossa vontade, fundindo-a à vontade de Deus. Agora, enquanto minha mente se perdia em tantas semelhanças, dizia entre mim: assim, viver na divina vontade de Deus é possuir a vontade de Deus, e isto é um dom. Portanto, se a bondade de Deus não se agrada de dá-lo, o que pode fazer a pobre criatura? Se a bondade de Deus não se agrada de dá-lo, o que pode fazer a pobre criatura? Naquele momento, meu amável Jesus moveu-se dentro de mim, como se me apertasse toda a ele, e me disse: minha filha, é verdade que viver em meu querer é um dom, e é possuir o dom maior, mas este dom que contém valor infinito, que é a moeda que surge a cada instante, que é luz que nunca se apaga, que é sol que jamais tem ocaso, que coloca a alma em seu lugar estabelecido por Deus na ordem divina, e, portanto, toma seu lugar de honra e de soberania na criação. Não se dá senão a quem está disposto. A quem não deve fazer esbanjamento, a quem deve estimulá-lo tanto e amá-lo mais que a própria vida. É mais, deve estar pronto a sacrificar a própria vida para fazer o que este dom de meu querer tenha a supremacia sobre tudo e seja tido em conta mais que a própria vida. Mas bem, sua vida como um nada em comparação a ele. Por isso, primeiro quero ver que a alma quer fazer em verdade minha vontade e nunca a sua, pronta a qualquer sacrifício para fazer a minha. E em tudo o que faz, me pedir sempre, mesmo como empréstimo, o dom de meu querer. Em tudo que faz, recorrer sempre a ele, pedindo, que eu no começo como empréstimo, o dom de seu querer, a fim de que nada façamos sem estar buscando a comunhão com a divina vontade, com o divino querer. Eu vivo, mas já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É preciso que eu desapareça, a minha vontade, as minhas expectativas, todo o meu eu desapareça, para que, ainda aqui, que no primeiro momento, na intenção, eu viva, eu faça a vontade dele, não a minha. E ao longo da caminhada, Jesus vai nos dando
né, as luzes, o discernimento, e bem como também a colher de chá para recorrermos aos outros filhos da divina vontade, né? Aos que estão num caminho mais adiantado, a que a conhece, a que está buscando essa vida há mais tempo, portanto já viveu situações que hoje eu posso estar vivendo, né? Então é essa humildade, o despojar-se, deixar de lado todo o nosso eu, né? Dar cabo à nossa própria vida, para que o divino reine, tenha posse de nós. Então eu, quando vejo que nada faz sem o empréstimo do meu querer, dou como dom, porque pedindo e pedindo mais uma vez, formou o vazio na sua alma para pôr este dom celestial, né, que atirou o seu eu, renunciou tanto o seu eu que formou esse vazio para que Jesus pudesse pôr o seu tudo, né, dom celestial da divina vontade. E por ter se habituado a viver com o empréstimo deste alimento divino, perdeu o gosto do próprio querer. Seu paladar se enobreceu e não se adaptará aos alimentos vis do próprio eu. Portanto, vendo-se em posse do dom que ela tanto suspirava, ansiava e amava, viverá da vida daquele dom, o amará e o terá na estima que merece. Você não condenaria um homem que enche de afeto pueril a uma criança, só para que estivesse um pouco em sua companhia, entretendo-se juntos. Lhe desse uma nota de 1000, e a criança, não conhecendo o valor, depois de alguns momentos, o partisse em 1000 pedaços, né? Você não condenaria um homem que enche de afeto pueril uma criança, só para que estivesse um pouco em sua companhia, entretendo-se juntos? Lhe desse uma nota de 1000 e a criança, não conhecendo o valor, depois de alguns momentos, a partisse em 1000 pedaços? Mas se em troca primeiro o faz desejar, logo lhe faz conhecer o valor, depois o bem que lhe pode fazer essa nota de 1000, e logo o dá, aquele menino não o fará em pedaços, senão que irá aguardá-lo sob chave, apreciando o dom e amando mais ao doador. Você elogiaria o homem que teve a habilidade de fazer conhecer o valor da nota ao pequeno menino. Se isto faz o homem, muito mais eu, que dou meus dons com sabedoria, com justiça e com verdadeiro amor. Eis então a necessidade das disposições, do conhecimento do dom e da estima e do amor ao mesmo dom, né? E a nossa constância, a nossa busca, o nosso querer viver, né? O nosso querer. Para tudo isso é preciso querer. Deus quer se dar, mas só se dá a quem pede. Quem não pede não quer receber, né? É preciso pedir, e pedir continuamente, né? Sem descanso. Batei e a porta vos será aberta. Pedi e recebereis, né? Buscai e encontrareis. Por isso, como percussor do dom de minha vontade, que quero fazer à criatura, é o conhecimento dela, saber o valor, a grandeza. O conhecimento prepara o caminho. O conhecimento é como o contrato que quero fazer do dom que quero dar, né? Como contrato, então temos de ler esse contrato, né, a fim de conhecer, né, de saber de certa forma os direitos e deveres,
não aqui com receio, mas sabendo que é o grande dom, um grande presente, né? A vida divina, e a saber como vivê-la, a fim de não esbanjar, como ele disse ainda há pouco, de não perder, de não jogar fora, de não negligenciar, de não ofender. E quanto mais conhecimento envia a alma, tanto mais é estimulada a desejar o dom e a solicitar ao divino escritor que ponha a última assinatura, que o dom é seu e o possui. Então, o sinal de que quero fazer dom de meu querer nestes tempos é o conhecimento dele. Por isso esteja atenta em não deixar escapar nada do que te manifesto sobre a minha vontade. Se queres que eu ponha a última assinatura do dom que suspiro dar às criaturas, né? Deus muito mais quer dar às criaturas, né? Que suspiro dar às criaturas. É a vontade de Deus que o conheçamos e nos abramos para que reine em nós o seu divino querer. É o que ele nos ensinou a pedir no Pai Nosso, né? Venha a nós a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Depois disso, minha pobre mente se perdia no querer supremo e fazia quanto mais podia por fazer todos os meus atos na divina vontade. Me sentia investida por uma luz suprema e meus pequenos atos, assim que saíam de mim, tomavam lugar naquela luz e se convertiam em luz. E eu não podia ver nem o ponto da luz na qual os tinha feito, nem onde encontrá-los. Só via que se havia incorporado naquela luz interminável, e não mais, e a mim me era impossível poder navegar em toda aquela luz inacessível. Estar dentro de mim, sim, mas atravessá-la toda não era dado à minha pequenez. Enquanto eu estava nisso, meu amável Jesus se moveu dentro de mim e me disse: minha filha, como é belo agir, o agir da alma em minha vontade. Seu ato se une ao ato único de seu Criador, que não conhece sucessão de atos, porque a luz eterna não é divisível. E se pudesse dividir o que não pode ser, a parte dividida se tornaria trevas. Assim que o ato divino, sendo luz, de todo o seu agir forma um só ato. Por isso a alma operando na luz do meu querer se une àquele ato único de seu Criador e toma lugar no âmbito da luz da eternidade. Por isso não se pode vê-los, nem na parte da sua luz onde os tem feito, nem onde se encontram. Porque a luz eterna de Deus para a criatura é intransponível. Não se pode abranger toda, mas tenha por certo que seu ato está naquela luz, que toma lugar no passado, no presente e no futuro. Olhe o sol, sendo ele imagem da sombra da luz divina, tem em parte esta propriedade. Suponha que você trabalhasse no ponto onde o sol expande sua luz solar. Você vê sua luz diante, sobre e através de você, à direita e à esquerda. Por isso, se você quisesse ver qual é a parte da luz do sol que toda te circundava, você não a saberia encontrar nem distinguir. Você saberia apenas que a luz dele estava sobre você. Agora aquela luz estava desde o primeiro instante em que foi criado o sol. Está e estará. E se seu ato pudesse converter-se em luz solar, como se converte em luz divina, poderia encontrar sua parte de luz e a luz que te foi dada pelo sol para te fazer trabalhar? Claro que não, mas saberia que de você saiu um ato que se incorporou na luz do sol. Por isso digo que viver no querer supremo é a coisa maior.
é ao viver vida divina. O celestial Criador, quando vê a alma em sua vontade, toma em seus braços e, pondo-a em seu ventre, a faz operar com suas próprias mãos e com aquela potência daquele Fiat com o qual foram feitas todas as coisas. Faz descer sobre a criatura todos os seus reflexos para lhe dar a semelhança de seu agir. Eis por que razão a obra da criatura se torna luz e se une àquele ato único de seu Criador e constitui glória eterna e louvor contínuo de seu Criador. Por isso, se atenta e faz com que o viver em meu querer seja para ti teu todo, a fim de que jamais possas descender de tua origem, isto é, do seio de seu Criador. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.